Olá, pessoal do Escolhas Saudáveis, tudo bem com vocês? Como estão indo do Antiama? Tudo certinho, firmes e fortes, se sentindo já bem, dispostos, com a digestão leve? Ou ainda sentindo um pouquinho daquela ressaca que dá pela mobilização das toxinas? Conta aí, como é que tá? Então, eu sou Raquel Calone, sou nutricionista ayurvédica e estou acompanhando vocês nesses dias. E hoje eu resolvi fazer um encontro, então, para eu falar a respeito das principais dúvidas que surgem acerca desse tema de anti-ama. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu também atuo na parte clínica, né, atendendo diariamente meus clientes, e a anti-ama é uma alimentação que eu gosto muito de dar antes de dar a alimentação propriamente para o dosha, né? Porque a gente, como eu já expliquei no nosso primeiro encontro, por várias vezes e circunstâncias nós vamos produzindo biotoxinas. Então é interessante a gente fazer essas pausas para fazer a limpeza do nosso organismo. Então, vamos aos principais questionamentos. Eu acho que de repente algum deve estar se passando ali pela cabeça de vocês e pode ser útil. Então, primeiro, por quanto tempo fazer anti-ama? Isso depende muito, tá, gente? Aqui nesse programa a gente está propondo fazer por 3 dias, mas eu geralmente aconselho para que a pessoa vá percebendo como que ela foi no mês, quais os sintomas que ela está sentindo, para então determinar quantos dias. Então, vou dar umas dicas aqui para vocês, como por exemplo, se você tem uma digestão lenta, crônica, ou seja, você se lembra que durante toda a sua vida, sua digestão sempre foi lenta, nunca foi muito boa. Ainda, você percebe que tem vários alimentos que quando você ingere fazem mal para você. Então, por exemplo, quando come carne sente mal e pesado, mas também quando come feijão dá muitos gases. Se come leite e derivados também percebe que a digestão não fica tão boa, tá com pouca energia. Então, eu aconselharia você a fazer no mínimo 5 a 6 dias de anti-ama. Se você quiser caprichar mais um pouquinho, pode fazer 10. 10 dias também é muito indicado para quem objetiva perder peso, né? Que faz tempo que está lutando contra a balança, percebe que seu metabolismo está um pouco mais lento, que fecha a boca, faz atividade física, mas mesmo assim não está conseguindo perder aqueles quilinhos a mais. Faça uns diazinhos mais, faça de 5 a 10 dias de anti-ama, não vai ter mal nenhum quanto a isso, tá bom? Então, digestão lenta, falta de energia. Se você quiser perder peso, faça nesse período. Outra indicação muito boa para você fazer um período um pouco mais, melhor dizendo, um pouco maior de anti-ama, é caso você perceba que você anda com muita tristeza, melancolia. Às vezes esses estados emocionais também vêm acompanhados de uma condição maior de muco, né? Você percebe que está meio desanimado, meio tristonho, não se anima mais tanto assim para fazer suas coisas do dia a dia, anda postergando muito, com preguiça, sem sentido do porquê levantar pela manhã. Faça anti-ama. É sério, gente. O que acontece? Como eu já expliquei anteriormente, nosso fogo digestivo também é responsável pela digestão das nossas emoções, dos nossos pensamentos, pela nossa cognição. Então, se por um longo tempo nós ficamos com uma digestão mais lenta, isso vai acabar afetando a nossa mente. Com esses acúmulos, cada vez mais a nossa mente fica embotada, lenta, preguiçosa. Então, principalmente fazendo uma anti-ama com bastante especiarias, você vai ver como você se sente mais animado, mais alegre, mais disposto no final desse período maior. Testem, sério, vocês vão gostar, vão curtir. Agora, se você é um indivíduo que tem tendência a perder mais peso do que ganhar,
percebe que se faz alguma restrição alimentar, já se sente um pouco mais fraco, aéreo, com a mente mais dispersa. Mas veja bem, isso nessa mesma condição de que se você perde peso com facilidade. Então as duas estão juntas. Você perde peso com facilidade e ao mesmo tempo, quando faz uma restrição alimentar, como por exemplo antiama, você percebe que se fica com a mente mais aérea, distraída, tem um aumento muito grande de gases. Então não é interessante você fazer antiama por tanto tempo assim. Porque como que é o seu metabolismo? Você é caracterizado como Vata nos biotipos do Ayurveda. E pessoas do biotipo Vata não têm um talento muito grande para armazenar nutrientes. Tem mais facilidade para perder, para se autoconsumir, para gastar essas reservas do que para armazenar. Então, se vocês ficarem por um período mais prolongado na antiama, pode ser que seu organismo agrave muito nos elementos ar e espaço e você não perceba os benefícios e sim se sinta mal com a antiama. Então, mas igual é interessante que você faça, respeitando bem os momentos de comer, não ficando longos períodos em jejum e faça ali entre 3, 4, máximo 5 dias de antiama. Vai fazer muito bem para você, mas não passe muito desse período. Tome bastante chazinho, água morna, que vai fazer bem para o seu metabolismo. Agora, outra situação, né? Você, por exemplo, sai de férias, ali agora em dezembro, janeiro, que tem aquele tanto de festa de ano novo, daí às vezes junta com formatura, com casamento, aniversário, confraternização com a família, com os amigos da empresa. E realmente a gente acaba saindo muito fora da nossa rotina. Muda a hora de dormir, muda a hora de acordar, come alimentos que não estão mais acostumados a comer. Então ali eu sugiro até um período mais prolongado de antiama, até 15 dias. Mas isso também para as pessoas geralmente mais do biotipo Pitta Kapha, não os Vatas. Os Vatas nesse período também. Façam no máximo 10 dias, mas estourando assim e sempre percebendo se estão se sentindo bem ou não. Se não estiverem mais se sentindo bem, parem e retomem a sua alimentação, né? Que eu suponho aqui e quero supor que também seja boa, seja adequada, certo? Então, isso sobre os períodos da antiama. Então, agora aqui nessa semaninha, a gente está fazendo 3 dias, mas se você quiser, você pode fazer 5 dias também. Isso vai fazer muito bem para você, ok? Sobre indicações, contraindicações da antiama. Então, a antiama é indicado que você faça não somente a cada troca de estação, mas, como eu falei agora há pouco, todas as vezes que você percebe, então, que sua alimentação ficou muito fora do normal no mês, ou ainda que você está com um desejo muito intenso por alimentos que não são bons, como, por exemplo, quando a gente começa a querer comer muito hambúrguer, pizza, alimentos muito cheios de sal ou até mesmo de condimentos artificiais, chocolate. Por que o antiama é indicado nesses períodos? Porque geralmente nós procuramos esses alimentos porque a gente já não está mais sentindo muito bem o gosto dos alimentos. Então a gente começa a procurar todos aqueles que têm um sabor mais intenso, que provocam mais o nosso paladar. E sabe por que isso acontece? Justamente porque sua capacidade digestiva está baixa por já ter consumido esses alimentos. Com isso, você cria uma camada maior de muco no seu estômago e na sua língua. Então fica mais difícil de você perceber o sabor dos alimentos. Vê só que bola de neve? Daí cada vez mais você vai procurando esses alimentos que são inapropriados, vai colocando o seu organismo em prejuízo e daí começa toda aquela bola de neve. Que é de se sentir mal, ter dor de estômago, ficar letárgico, começar a reter líquido, ganhar peso. Então, um jeito maravilhoso é você quebrar esse ciclo vicioso fazendo antiama.
tá certo? Então vamos caprichar e não te ama, você vai ver como vai fazer bem para isso também, para quebrar esse ciclo vicioso de alimentos inapropriados. Outra situação, quando você percebe que seu intestino não está funcionando. Gente, em 8 anos que eu trabalho com a Ayurveda, eu não vejo um resultado que seja negativo nesse sentido. Olha que maravilha! E tantas pessoas que têm, que são dependentes de laxantes, purgativos, porque seu intestino não funciona diariamente. Só na minha prática clínica, nossa, eu acho que de 10 pessoas que vêm me procurar, 8 têm um intestino que não funciona bem. E com a prática da Antiama volta a funcionar. Por que isso? Porque na Antiama a gente não pode comer nada cru, tudo é cozidinho. A partir do momento que os legumes e as verduras são cozidos ou refogados, eles são mais fáceis de digerir. E as fibras também estão mais hidratadas. Então elas não têm de onde tirar água, não precisam tirar água do teu intestino, do teu cólon. Com isso, o bolo se forma com maior facilidade e você também evacua com mais facilidade. Então, estar com o intestino preso ou também que ele não funcione com regularidade é um motivo também para se fazer Antiama. Antiama não faz mal nenhum, a não ser para gestantes que não podem fazer Antiama, crianças também não é interessante que façam, e mulheres mamães, né, que estão amamentando. Isso às vezes tem alguma exceção, só que não é melhor que você faça por conta própria, caso você seja uma mãe que esteja amamentando. Então procure a orientação de uma nutricionista, não faça por conta própria. Eu mesmo já indiquei Antiama para mamães cafas que estavam com um bebê que estava com muita cólica, constipação, então fizeram um periodinho curtinho da Antiama sob a minha supervisão e foram muito bem. Então essas são as contraindicações para crianças, para gestantes, idosos também, né, que andam com desnutrição, pele muito ressecada, já não sentem muita apetite, não tem muita fome. Sim, isso é sinal de um mau Agni, mas fazer um Antiama para um idoso às vezes não rola, não dá muito certo, porque ele pode descompensar. Também é uma coisa que deve ser orientada por um nutricionista ou um terapeuta ayurvédico muito bem supervisionado, mas eu nesses casos prefiro trabalhar mais com o estimulante do Agni do que com a Antiama. Vamos lá, para outra situação então, onde também é muito indicado fazer Antiama. Às vezes eu prescrevo, daí as pessoas me dizem: ah, Raquel, não vou começar agora porque olha só, estou gripado, estou resfriado, acho que não é legal começar. Ou ainda, ah, estou com uma virose, enfim, com algum mal-estar, eu vou esperar passar para depois fazer. Não, faça imediatamente. Olha só, eu já tive uma experiência de um dia estar super gripada, acordei assim com febre, muco, dor de garganta, e me deu um certo desespero, porque 2 dias depois eu ia ter um workshop para fazer de alimentação de 2 dias. Como que eu ia fazer naquele estado? Então, o que eu fiz? Passei o dia inteiro tomando caldo de arroz, que é outra coisa também que a gente pode fazer, que é a monodieta, que está dentro da Antiama também. O dia inteiro você consumindo apenas um tipo de alimento. Fiquei tomando aquele dia inteirinho de caldo de arroz e nesse meio tempo também chacha de gengibre, a panaceia. E no dia seguinte eu estava ótima, só com um pouquinho de muco, um espirrinho que outro, mas já estava muito melhor. Então, não só pela minha experiência, obviamente, mas falando para vocês desse conhecimento do Ayurveda aqui que ele te fala. Que quando nós estamos com um vírus ou o nosso organismo está passando por uma situação, como por exemplo uma virose ou qualquer outro mal-estar, ele entende que isso não é o normal dele, que ele precisa reagir contra isso, que ele precisa se restabelecer. Então, o que teu organismo faz? Ele usa muita energia para combater, por exemplo, o vírus da gripe.
Então, nesses períodos que ele está precisando de mais energia, é o contrário daquela recomendação que a gente ouviu durante toda a vida, inclusive quando a gente era criança. Ah, você tem que se alimentar bem, tem que comer bastante, porque você está gripado, precisa de energia. Não, gente. Nesses momentos, se a gente sobrecarrega nosso organismo com muito alimento, vai faltar energia para ele combater esse vírus, porque ele vai estar muito ocupado fazendo a digestão. Tanto que me responde sério assim, nessas situações, você sente fome? Duvido. Num resfriado muito intenso, a fome toda se vai. Até porque a gente perde o olfato, perde o paladar, as vias aéreas estão todas obstruídas, por isso que a gente não tem paladar nem olfato nesses momentos. Não tem como ter fome. Essa é uma reação muito sábia do teu organismo dizendo para você não comer. Os bichinhos já não fazem isso? Eu vejo que eu tenho uma cachorra em casa. Quando ela não tá muito bem, eu ponho a comidinha ali para ela, ela não come, vai lá e come um matinho para vomitar e depois de um tempo ela come. Até os bichinhos sabem fazer isso, a gente não. A gente não tá legal e manda ver, manda comer comidinha. E ainda às vezes faz aquele erro, né? Ai, não tô me sentindo legal. Daí vem alguém que quer fazer um agrado, traz um bolo, uma torta, justamente nessas situações em que a gente tá gripado, com muco. Isso só vai piorar o estado gripal, só vai aumentar a quantidade de muco. Então, nesses momentos em que você não está se sentindo bem, simplifique sua alimentação. Se possível, faça uma antiama. Você vai ver como a sua recuperação vai ser muito melhor. Tá certo? Então, essas são algumas das indicações que eu lembro aqui no momento para estar falando para vocês, ok? Outras coisas também que eu acho importante a gente já deve deixar bem claro aqui, as especiarias, né, que devem ser utilizadas, quais que a gente pode usar, como que deve usar. Então, eu vou rapidamente dividir nos grupos dos biotipos e explicar em quais que vocês têm que dar mais ênfase durante a antiama. Então, se você é daquela pessoa que tem uma maior quantidade de formação de gases, intestino preso, tende a ser mais magrinho, pele mais seca, você não deve fazer uso de muitas especiarias como pimenta e gengibre. Você deve usar as especiarias mais picantes, suaves e mais pacificadoras do elemento ar. Então, por exemplo, o cominho, o louro. Você pode usar também caso tenha a safétida. A safétida é uma resina de uma planta indiana que previne muito a formação de gases. Ela tem um gosto bem característico, parecido com cebola ou com alho. É bem gostoso, inclusive alguns usam em substituição ao alho e à cebola. Ele não é tão fácil assim de se encontrar, você encontra mais pela internet. Coloca lá, comprar a safétida, vai aparecer em alguns lugares dos quais você pode comprar. Então, essas pessoas devem daí fazer cominho, louro, cúrcuma, é sempre bom para os 3 doshas, para as 3 constituições. Mostarda grão deve ser usada em pequena quantidade, porque também ela é muito secante. Ela é estimulante da digestão para essas pessoas, mas também é muito secante. Então, use, por exemplo, você vai fazer ali uma xícara de arroz, use uma colherinha de café de mostarda grão, não muito. Então, fiquem mais nessas especiarias, cardamomo, não usem muito cravo, canela, porque já são bastante secantes também. E nesse período que a alimentação está mais restritiva, não tenho por que usar tanta especiaria, porque vai aumentar muito o seu fogo e vai secar mais ainda o seu organismo. Tá certo? Agora, se você é do biotipo Pitta, aquela pessoa que tende a inflamações, tem gastrite, acidez, percebe que tem uma sensação maior de calor no seu corpo, não tem lá grandes problemas de digestão, digere até bem os alimentos, né? Mas tem que fazer antiama também para a manutenção desse organismo, desse Agni, para ficar sempre bem. Também você não deve fazer muito uso de gengibre e pimenta. Se for usar em pequena quantidade,
e nos alimentos um pouco mais densos, como por exemplo, se você for comer uma batata doce, mandioca, batata salsa, não fique colocando pimenta em sopa, em verdurinhas refogadas, porque o que acontece? Essas especiarias têm bastante fogo. Se elas não têm um alimento para ajudar a digerir, que é o substrato, ela vai acabar se ocupando dos seus tecidos. Então, usem essas especiarias somente nesses alimentos mais densos para serem digeridos. Usem mais coentro, cominho, cardamomo, cúrcuma. Vocês podem usar aqueles frescos também, né? Que eu não cito tanto porque já são mais comuns do nosso dia a dia, mas também estão valendo e têm suas propriedades, como por exemplo, salsinha, manjericão, sálvia, tomilho, orégano. Todos esses também entram, todos esses também têm uma função dentro do nosso organismo. Agora, se você é do biotipo CAFA, que são aquelas pessoas com mais muco, digestão mais lenta, querem perder peso, todas as especiarias podem e devem ser utilizadas, principalmente gengibre, pimenta, feno grego. Você já ouviu falar sobre feno grego? Poucas pessoas conhecem, não é? Feno grego é uma sementinha bastante dura. Você encontra ela mais facilmente na forma de semente mesmo. Em alguns empórios você pode encontrar o pó. Ele é um pouquinho amargo, então você não deve colocar em grandes quantidades, deve ser pouquinho. Eu sempre recomendo como margem de segurança 1 a 2 colheres de café, que é aquela colher bem pequenininha. Por que o feno grego é tão bom? Porque ele ajuda a reduzir a quantidade de glicose circulante no sangue. Então, você que é pré-diabético ou tem tendência a diabetes ou já tem diabetes, use o feno grego. Ele ajuda, então, no estímulo da limpeza do sangue, na diminuição da quantidade de glicose circulante. Ele é antioxidante, ajuda a aumentar a circulação, principalmente das extremidades. E o sabor amargo ele é muito importante porque é o que a gente mais deixa de lado no nosso dia a dia. Com o que o feno grego combina? Eu particularmente gosto muito de colocar ele em feijões e lentilhas, né? Mas você também pode estar colocando no arroz, nos legumes, aonde quiser. E se você colocar nessa quantidade que eu sugiro, pouquinho, até 2 colheres de café, você não vai sentir muito gosto amargo dele não. Só que é importante que você coloque sempre no início da sua refeição, assim como todas as especiarias. Antes você coloca elas na panela junto com o óleo, então com ghee ou com azeite de oliva, dá uma refogadinha para depois colocar os outros alimentos. Porque a partir do momento que você refoga as especiarias, primeiro que o seu prato vai ficar muito mais gostoso. Segundo, que elas têm propriedades que se dissolvem melhor no óleo. Daí depois esse óleo, em contato com o alimento, vai carregar essas propriedades todas para dentro do alimento e vai ficar de muito mais fácil digestão. Então, principalmente o feno grego, mas todas as outras especiarias você sempre coloca no início do preparo, antes mesmo da cebola ou do alho que você vai utilizar, tá bom? Então, pessoas que querem reduzir peso podem usar gengibre, pimenta, feno grego, pode usar bastante mostarda grão. Eu adoro a mostarda grão porque ela é um pouco picante, mas a gente não sente essa ardência no paladar, apesar de eu gostar, né? Mas tem gente que não gosta. Então, não é no paladar que a gente sente ardência, ela tem mais um efeito picante na hora da digestão mesmo. Ela é diurética, nutre os ossos, então um super alimento para estar se usando. Pode usar o cominho também, que ele previne a formação de gases no intestino. Pode usar todas as especiarias. Se o seu paladar não é muito para especiaria, começa aos pouquinhos, com pequenas quantidades. É uma questão de hábito, é uma questão de acostumar o paladar. E a partir do momento que você começa a acostumar com essas especiarias, você não deixa mais de consumir os alimentos sem. Elas também são um ótimo recurso para a gente usar menos sal na comida, porque o sal ele é apenas para ressaltar o sabor dos alimentos e não para você simplesmente comer
e só sentir o sabor do sal. Então as especiarias entram nesse papel também. E você sabe que cada vez mais os alimentos estão conservados, adicionados de outros temperos artificiais que contêm muito sódio. Então, quanto mais você puder evitá-lo e quanto mais você puder restringir o uso de sal na sua cozinha, melhor. Não é para comer uma comida insossa, mas controlar muito essa quantidade de sódio que realmente, principalmente se a gente cai às vezes mais nos industrializados, isso faz um mal danado. E por falar nisso também, a qualidade do sal que você usa na sua cozinha. Por mais que você use pouco, eu espero que você use pouco também, mas cuide muito da qualidade. Quando você vai lá na gôndola do mercado, tem o sal refinado e o sal marinho. Opte mais pelo sal marinho, porque o processo de branqueamento e de industrialização do sal refinado é extremamente prejudicial para a sua saúde. É cheio de aditivos químicos, ao passo de que o sal marinho, ele só é moído e é preservado aquele iodo bom, aquele que faz bem para a sua tireoide. Porque quando a gente pensa numa alimentação saudável, não precisa a gente rebuscar muito, buscar ingredientes caros, raros, difíceis de serem encontrados. É importante que a gente sim preste atenção naqueles que são mais naturais, não é? Porque quanto menor o prazo de validade de um alimento, quanto menos aditivos químicos eles têm, melhor eles vão fazer para a sua saúde. O ideal do ideal seria que você não consumisse nada de industrializado, não é? Mas a gente sabe que às vezes no dia a dia fica difícil por uma questão dessa transição de hábitos. Então, se você ainda é refém dos industrializados, comece a ler rótulo, vê quanto mais ingrediente tem, pior é para a sua saúde. Quanto maior o prazo de validade, pior é para a sua saúde. A saúde, gente, não é uma coisa que a gente conquista ou perde assim, do dia para a noite. Ela é um conjunto de hábitos que a gente vai construindo. Então, a maneira como você está se alimentando hoje vai determinar como estará a sua saúde daqui a 5, 6, 7 anos. Não é? Se hoje você já está doente, não é por causa daquilo que, por causa de karma, de praga, castigo, ou porque alguém da sua família teve essa doença. A gente sabe hoje que apenas 30% é por carga genética, o restante é o conjunto de hábitos, de atividade física, de hábitos alimentares e das emoções. Então, se hoje você está doente, foi porque de repente você fez algumas escolhas erradas, mas também não se culpe por isso. Além de estar se sentindo mal, é muito cruel ficar se culpando. Não faça isso com você, mas pense em melhorar. Pense não apenas tomar um medicamento para você ficar bem. O medicamento, de repente, ele serve para ser uma mola propulsora, para você se sentir um pouquinho mais forte e então começar a mudar seus hábitos para não ter novamente essa doença, para não ficar mal novamente. Tá certo? Então, aqui nesse encontro, eu juntei uma diversidade de informações, mas para ir plantando essas sementinhas na cabeça de vocês, de novas escolhas, escolhas mais livres de agrotóxicos, de industrializados, e tudo isso vocês vão percebendo como reflexo na sua aparência física e não somente nisso, no seu bem-estar interno, que é o mais importante. Além do anti-ama, é claro. Então não adianta também só fazer anti-ama por prevenção ou nessas situações todas que eu falei, e daí sai da anti-ama e vai direto para um churrascão. Nada contra o churrasco, mas assim, sai da anti-ama também e passa o mês inteiro comendo super mal. Daí também não vale, não é? Então é o meio termo. No nosso próximo encontro, que será online, eu vou falar também sobre isso, sobre em que momentos a gente pode ou não comer aqueles alimentos que fazem um pouquinho mal para a nossa saúde, mas fazem parte de uma socialização e fazem parte, às vezes, né, das prazeres que a gente quer se dar, tá bom? Então, mais consciência nas suas escolhas também,
quando estiver saindo, migrando para fora do Antiama. Tá bom? Então, por hoje é isso. Um abraço bem grande para vocês e até o nosso próximo encontro.